Sabatina Geek. Nós estamos aqui hoje com o Pedro Lucas. O Pedro Lucas tem muita história aí. Pra você ter uma ideia, ele foi o primeiro cara que desenhou o Rudamon e o Cigano Lobo. E ele vai falar do trabalho dele hoje, que é um trabalho sensacional. É mais um artista aí no Revelações Geek aqui, esse programa novo que a gente estreou agora no segundo semestre de 2020. É um programa super democrático porque a gente entrevista desde os artistas mais famosos até aqueles que ainda estão começando no mercado e até amadores, quando aparecerem amadores aqui, a pessoa fala que tem o sonho de ser desenhista, quer mostrar um desenho que ela faz para ver se ela consegue uma oportunidade. Esse programa é para todo mundo. E hoje está o Pedro Lucas aqui, que é um desenhista super fera, já tem um trabalho de anos aí, é o garoto prodígio dos quadrinhos, né? Começou cedo. Dá seu salve para a galera aí. Fala, salve galera do Revelações Geek. Muito prazer aí estar com vocês, né? Eu agradeço, Demétrio, pelas honras, por ter me convidado também. A gente está nessa batalha, né, dos quadrinhos nacionais, das produções independentes, e eu tenho muito orgulho, né, por ter desenhado o Rudamon, que é um personagem muito, muito legal, cara, muito diferente, muito excêntrico, né, na narrativa dele. É um personagem que eu tive muito prazer em ter criado toda a estética, todo o visual, né, dele, uma parada meio egípcia, meio super-heróica, e de ter lido e conhecido também a partir desse grande escritor que é o Demétrio. Então, mais uma vez, obrigado, Demétrio, e um salve aí para a galera, beleza? A gente vai ter a gente vai ter muita novidade nessa entrevista de hoje. Com certeza, sensacional. E você vê que ele tá com essa cara de novo aí, mas ele tem mais história aí do que muito quadrinista aí que aparenta ser mais velho. E, inclusive, ele tem essa carinha de novo. E quando ele desenhou o Rudamon, ele tinha 16 anos, é isso, Lucas? É 16 para 17, isso mesmo. Isso mesmo, cara. Eu tinha 17 anos. 17 anos. Pra tu ver, né? O tempo passa rápido. Eu lembro como se fosse ontem. E realmente foi um trabalho que eu fiz muito novo, né? Estava iniciando ali, dando os primeiros passos mesmo no meio do quadrinho da Independente, né? E foi muito legal, muito legal. E a honra é toda minha, o orgulho é todo meu também. E você vai ver quanta história que o nosso amigo Pedro Lucas tem aí hoje, nesse programa aqui, que nós vamos fazer em duas partes, tá bom? E vamos à primeira parte, então. Vamos começar aqui com a pauta de hoje. O primeiro assunto que nós vamos falar é sobre a nova geração, a sua equipe de jovens heróis. Fala um pouquinho pra gente aí desse seu universo, conta um pouquinho dos seus personagens, qual é o seu personagem principal. Vamos lá, para o pessoal te conhecer. Bom, então, galera, essa nova geração, né? Ela é uma equipe de heróis jovens e esses heróis, eles estão enfrentando uma equipe, uma união entre supervilões e políticos, né? E parte da elite mundial que querem implementar uma nova era global, uma nova ordem mundial, né? E eu pretendo, com esse trabalho, visar inserir uma nova equipe, né, de heróis, só que jovens, né? A gente não tem, eu não, pelo menos não conheço tantas equipes de jovens heróis, né, no Brasil, uh, que possam ter ali as suas histórias, né, próprias e fazer o seu próprio curso no meio dessa história, né, desse universo todo dos super-heróis brasileiros. Eu conheço, por exemplo, os jovens heróis, né, do Marcos Gratão, em união com outros artistas, acho que até o Adriano Sapão também está nessa. Eu conheço eles, eu conheço os Darwins, né? Acho que os Darwins do Jimmy Darwin também é uma equipe jovem, né?
E, assim, são poucos, né? E você pode até, acho que, contar no dedo, né? Se eu me enganei, eu não conheço tanto, me desculpe, mas eu realmente não conheço e foi dessa minha falta de contato que me fez ter um incentivo maior para, na verdade, trazer, né, a nova geração para os quadrinhos nacionais, né, para o cenário de artistas independentes. Eu criei essa equipe quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos de idade na minha escola, né? Eu e alguns amigos, a gente se reunia e ficava conversando sobre super-heróis, sobre quadrinhos. A gente também gostava de ficar falando sobre assuntos da vida, teorias da conspiração. E a gente era muito novo, né? A gente tinha. A gente não tinha nem idade para poder estar falando sobre alguns assuntos daqueles, mas a gente ficava muito vidrado nas teorias que o pessoal criava, né? E foi daí que surgiu a ideia de eu fazer um quadrinho em que os meus amigos, né, tivessem ali e que a gente fosse uma equipe que combatia essas conspirações, né? A ideia era muito prematura na época, eu não tinha nem muita história, era uma coisa bem simples mesmo, até que ao longo dos anos eu fui lapidando, né? Fui moldando essa história e ela ganhou mais corpo e ganhou também roteiros, né, mais concretos, né? E eu lancei uma edição, né, dessa equipe, Nova Geração, em 2017, na revista da Cripta. Então, assim, ela já está no meio independente, né? Ela é uma equipe que já foi inserida no meio dos quadrinhos, né? Já foi publicada. E agora a gente está com mais 3 roteiros prontos, né? Que vão contar ali o início da história dessa equipe combatendo esses vilões que querem implementar uma nova era global. E, cara, tá realmente imperdível, porque eu estou fazendo esse trabalho junto com o Lincoln Neri, que é o meu parceiro na Brasil Cono. A gente pegou a gente pegou muitas teorias, cara, teorias que a galera já tem ideia, né, mais ou menos do que é e tudo mais, mas outras teorias eu peguei assim algumas que não são talvez tão conhecidas, né? Alguns elementos da nossa cultura, do nosso contexto social que a gente está vivendo. A gente também fez um trabalho muito importante de tentar humanizar os personagens, inserir eles já no universo que foi criado da Brasil Como, para a história ficar uma coisa que, quando as pessoas lerem, elas falem, pô, isso aqui é uma equipe de jovens heróis que realmente merece atenção, merece ser lida, merece ser divulgada, né, e conhecida pelas pessoas. E eu fico muito feliz porque era um sonho, né? É um sonho ter uma revista, né, da nova geração, desde quando eu comecei a trabalhar melhor o conceito da equipe. E eu procuro principalmente, né, e acima de tudo, trazer um trabalho artístico que possa fazer as pessoas refletirem sobre os momentos, né, que a gente está passando e também sobre a relação delas com o mundo, né? Como a gente interpreta o mundo à nossa volta, como a gente vê as histórias e como essas histórias conseguem mexer com a gente, né, com a nossa mente e fazer a gente conseguir emergir uma realidade que ela é fictícia, mas ela diz muito sobre a realidade em que a gente vive. Então, assim, é uma história que ela fala muito para os jovens, né? Ela fala muito para a galera mais nova, muito para a galera que curte também histórias, né, do estilo dos X-Men, talvez aqueles dos Titãs, né? Mas também é uma história que acho que o público que é adulto e mais maduro vai gostar muito, pois ela carrega uma tensão muito grande, né? No plano de fundo dela, né? Você vai ver que ela é uma história que ela tem um plano de fundo muito consistente. Eu procurei fazer esse plano de fundo bem consistente, bem elaborado, para que quando a pessoa leia, ela consiga ter essa sensação de que
é uma parada séria, apesar de ser algo voltado muito mais para o entretenimento, né, e tudo mais. É uma história que é divertida também, enfim. Basicamente isso, cara. Sensacional. E galera, você tá vendo esse banner aqui no meu cenário? Desenho do Pedro Lucas, ó. Esse foi primeira versão do Rudamon desenhada a primeira vez que o Rudamon saiu do livro e foi para arte foi através do Pedro Lucas, e o Cigano Lobo também, que vocês estão vendo aí no fundo da tela, também foi ele que desenhou. E as cores quem fez foi o Gabriel Rocha. E vocês veem que o Lucas não é, o Pedro Lucas não é fraco, não. O cara trabalha com o Lincoln Neri. O Lincoln Neri a gente sabe que o cara é exigente, ele só trabalha com cara top. Então, o Pedro Lucas é um artista de respeito. Aliás, eu vou mostrando algumas imagens aqui para vocês de alguns desenhos que ele fez, enquanto eu vou falando a nossa próxima pauta aqui para a galera ficar conhecendo mais ainda esse artista fantástico, o garoto prodígio dos quadrinhos nacionais. Você vai falar um pouquinho para a gente agora, Pedro, da Sociedade dos Porcos, né? Que é a história de um gari que salvou o mundo, né? E a HQ foi escrita por você e pelo Lincoln Neri também, e que vocês estão para lançar em breve. Então, conta para a gente aí um pouquinho enquanto eu mostro as imagens. Beleza. Então, essa HQ do Gari, cara, é mais uma ideia que surgiu na minha infância, né? Na época da minha mente fértil ali. E eu procurei trazer pro cenário também de HQs independentes. Eu pensei, cara, diversas vezes em deixar o Gari engavetado. Eu pensei diversas vezes em talvez deixar ele para fazer uma coisa, sei lá, mais para um filme, ou talvez escrever um roteiro para um livro, alguma coisa assim, né? Só que eu gosto muito de HQs, né? Eu gosto muito dos quadrinhos. E eu vi nos quadrinhos uma oportunidade de contar essa história, né? Desse gari que salvou o mundo, cara. É uma ideia que o Lincoln mesmo diz: se você não souber escrever, se você não souber escrever bem, você vai acabar fazendo uma coisa tosca. E, cara, não ficou uma coisa tosca. Não ficou de fato. É uma história muito fantástica. Ela é uma história que vai fazer com que você pense mesmo, sabe? Você vai mergulhar num mundo totalmente diferente. Num mundo que, assim, você vai identificar que é um mundo que é parecido com o seu, mas você vai ter um outro olhar sobre esse mundo. E esse gari, ele vai estar ali justamente para fazer as pessoas tentarem enxergar um outro lado de ser herói, sabe? Um outro lado de ser herói que, às vezes, a gente não tem muito bem a percepção de como seria isso na vida real. E o Lincoln Neri, né, que me ajudou muito nesse roteiro, cara, eu devo grande parte do crédito dessa HQ, do Gari, ao Lincoln Neri. Eu escrevi eu escrevi uma coisa sobre ela, um roteiro, tipo uma sinopse em 2017. Eu escrevi mais alguma coisa esse ano também. E algumas coisas da minha infância eu deixei guardado, mas trouxe também para a ideia da HQ para o Lincoln aproveitar. E o Lincoln, ele é o cara que é genial, né? Não tem nem como falar a capacidade dele para escrever roteiros. E ele pegou todas essas ideias, todas essas coisas que eu escrevi sobre Gari, ele acrescentou mais algumas coisas, né, algumas outras ideias, e fez todo o roteiro da HQ no formato de quadrinhos, né, que a gente utiliza para fazer os desenhos lá, né, quadro a quadro. E, cara, eu realmente estou muito, muito animado e muito ansioso para que a HQ do Gari saia, porque ela é uma HQ que vai ser diferente, sabe? Ao mesmo tempo que a gente não quis fazer algo tosco, algo que as pessoas olhem e falem, só mais um super-heróizinho. A gente pegou e criou meio que um super-herói, só que ele é o super-herói mais improvável que você jamais, né, imaginaria. Sensacional! E fala um pouquinho pra gente
Como que foi o seu primeiro contato com o Lincoln Neri? Porque o Lincoln Neri já é um cara renomado, ele é conhecido nos quadrinhos nacionais, já tem vários trabalhos bem legais publicados. Como foi? Foi ele que te encontrou ou você que o encontrou? Conta um pouquinho pra gente da sua história com o Lincoln Neri. Beleza. Então, o Lincoln, a gente se conheceu em 2000 e... A gente se conheceu pela internet, na verdade, né, cara? Eu já conhecia o trabalho do Lincoln, eu gostava muito, né, das paradas que ele produzia, do Joe Mantegna, os roteiros que ele fazia eu achava muito legal, muito divertido e bem criativo. Até que eu voltei para o Rio de Janeiro no final de 2015, porque eu estava morando em Minas, né, em Minas Gerais. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro e o Lincoln tinha, tinha me convidado para ir no prêmio Abra HQ. Esse prêmio é aquele prêmio lá da Academia Brasileira de Quadrinhos, se não me engano, na Abra HQ. E a Agatha Desmond, ela fazia essa premiação. Não sei se ela continua ainda. Aí, nessa premiação, foi o Lincoln, foi o Gabriel Rocha, acho que o Helenildo Lopes, o Rod Gonzalez, Rod Tigre, estava lá também, conheci ele nesse dia. O Rodrigo dos Santos, do Anjo Urbano, também estava lá. Pô, tava mó galera, muita gente, cara. E nesse dia que eu fui participar dessa premiação, só para ver mesmo, né, e conhecer a galera pessoalmente, foi no dia que eu conheci o Lincoln, né? Eu tinha mais afinco com ele, né, porque eu já tinha feito alguns desenhos, algumas artes do Joe Mantegna, e ele tinha ficado animado, né, com os desenhos e tal. Aí eu tinha uma proximidade maior com ele. Foi aí, né, depois desse encontro na Abra HQ, foi em janeiro de 2016, que ele me chamou para desenhar a quinta HQ do Joe Mantegna, que foi meu primeiro lançamento, né, em setembro de 2017. E a partir dali a gente fez uma amizade muito grande e continuou produzindo, né, diversos títulos, diversas HQs e trabalhando junto no Selo Brasil Comics. Eu realmente não esperava que acontecesse assim, sabe? Foi uma coisa que, quando eu vim para o Rio, mudou totalmente a minha vida, sabe? Minha vida como artista, como desenhista até, porque uma coisa é você chegar para produzir no cenário nacional, né, independente, totalmente sozinho, totalmente cru, né? Outra coisa é você chegar com um cara com um Nico Neri, que já sabe das coisas e tal. Você tem um mentor que vai te guiar, isso facilita muita coisa, né? E assim, não só ele, muitas outras pessoas também que começaram e buscaram um mentor, alguém que elas pudessem ter como referência, como alguém que pudesse ajudá-las, também conseguiram se dar bem, porque tiveram ali um mestre, de certa forma, guiando elas no que elas faziam e tudo mais. Eu vejo o Lincoln muito como esse cara que serviu de grande ajuda para mim e, além de tudo, um grande amigo, porque a gente se encontra pessoalmente, às vezes, bate uns papos e tal. Sempre está surgindo novas ideias para as HQs, sempre a gente está com a mente fervilhando de ideias ali e a gente vai se ajudando, né? Eu passei a cuidar, né, das artes, né, da maior parte das artes da Brasil Comics, das artes de quadrinhos, e eu escrevo também, mas o Lincoln me ajuda nessa questão da escrita, que é uma parte que eu não domino muito bem. E assim a gente vai fechando a dupla, né? Batman e Robin ou Super Jovem e Joe Ventania, né? Sensacional! O Joe Ventania é muito conhecido também. E você fez vários desenhos, né, já do Joe Ventania, né? Já. Então, pessoal, o Joe Ventania que vocês estão acostumados a ver, muita coisa foi o Pedro que desenhou. Olha que legal, galera. É um herói bem bacana, já é um herói muito conhecido aí nos quadrinhos nacionais. E tem muito desenho aí que quem já leu o trabalho tem os traços do Pedro. Aliás, por falar nos traços do Pedro, agora que a gente vai para a próxima pauta, tem um outro segredo meu com o Pedro. O Pedro ele foi o primeiro cara que desenhou um vilão meu.
Eu vou fazer o seguinte, enquanto eu vou falar a próxima pauta, aonde eu estou aparecendo aqui, eu vou colocar os esboços que eu fiz do Dizebek. O Dizebek, para quem não conhece, é o personagem assim, é o vilão um dos mais poderosos. Ele é o mais poderoso que eu tenho do meu universo. Ele é metade homem, metade escorpião. Metade do tórax para cima ele é escorpião, metade e ele tem corpo humano, tem braços e pernas humanas, tal. Ele é assim, é meio complicadinho de desenhar. E aí eu fiz os esboços do meu jeito para o Pedro ter uma ideia como é que era o vilão para ele desenhar. E vocês vão ver agora o meu esboço e o desenho que o Pedro fez. Olha os traços desse cara enquanto eu vou para a próxima pauta. Vê aí, galera. Enquanto você aí contempla aí essa maravilha que o Pedro fez, eu vou para a próxima parte da nossa pauta de hoje. Nós vamos falar agora do Opressor, né? Que você falou para mim que é uma ficção científica da Brasil Comics, que será lançada ano que vem. Fala um pouquinho sobre o Opressor para a gente, Pedro, para a galera conhecer um pouco mais. Beleza. Antes de mais nada, só comentando aí sobre o Dicedec, cara, quando eu fui desenhar, né, ele, eu tive uma dificuldade muito grande, porque era uma ideia muito abstrata, e assim, eu tinha acabado de ler o Rudamon 1, e eu tinha gostado muito dele, né, tinha gostado muito do vilão, ele é o vilão responsável, eu posso falar aqui, dar um... Pode, dar uns pequenos spoilers aí, não tem? Aliás, galera, o PDF da obra completa tá de graça, até vou deixar o link aqui na descrição. Vocês podem ler a história inteira de graça, tá bom, galera? E vai ter o Rudamon 2, a Liga Rudamônica 2, que vai ser um crossover literário com vários outros universos junto com a Liga Rudamônica. Pode dar seu pequeno spoiler aí, Pedro, para você contar como é que foi a sua experiência. Então, eu comecei a ler, né, para poder elaborar a capa do livro que você tinha pedido. Aí eu fui lendo aquela história, né, do Rory e tal. Aí, pô, eu comecei a ficar intrigado, né, cara, com ele, com o personagem e tal. Porque, assim, ele é um personagem muito, muito poderoso. Deixa eu só confirmar com você. É o Rory, né? Aí O Rory é filho do Ozorkon. é o O Rory é o Rudamon que viaja no tempo. isso, o outro, como é que é o O Ozorkon. Ozorkon. Isso. Isso aí. É porque eu confundo os dois. Mas o Ozorkon, né? Aí eu comecei a acompanhar, e depois que eu comecei a ver o quão ele é poderoso, né? Até tem uma parte no livro que ele meio que usa o poder dele de onipresença, né? Ele teletransporta para vários lugares, começa a lutar contra o crime, começa a diminuir a criminalidade no mundo todo e tal. Aí eu comecei a ficar, caraca, quem é que vai bater de frente com esse cara? Aí no final tem aquele grande sacrifício, né, do Ozorkon, e ele lutando naquela cena lá com o Sebek, cara, pra mim na hora de fazer aquelas 2 páginas contando a origem do Rudamon, foi um desafio, porque desenhar o Sebek em si mesmo, né, caracterizar o vilão, foi uma coisa muito, muito abstrata, né, porque assim, era uma mistura de um homem com um escorpião, mas tinha umas partes meio hard ali, né, hardcore para fazer, e depois desenhar isso numa cena dele lutando foi ainda mais desafiante, né? Mas, cara, ficou muito, muito da hora. Eu gostei muito do desenho, da arte. Até hoje eu dou uma olhada assim pra ver e tal, e ficar imaginando, né, o vilão. Cara, é uma das fanarts mais lindas que eu tenho aqui nos meus arquivos, cara. Você conseguiu pegar bem. Por ter lido o livro, né? Eu não sei se você leu a saga completa, se leu só o 1 e o 2, mas por ter lido, cara, você acha que captou bem o que o personagem queria passar. Porque o Dizebek, ele tem os poderes rudamônicos, só que ele usa para destruição. E ele ainda ele é sádico, ele é ruim, ele tem uma maldade humana dentro dele, e ainda ele tem aquela parte dele mutante, né, de escorpião junto. Então ele é o cara que pode matar o Rudamon mesmo, né? E assim, eu achei muito legal essa ideia, né? Tipo, o bem, né, e o mal, o bem como algo que constrói um mundo melhor, e o mal que destrói, né, esse
esse bem, mas o bem sempre deixa uma esperança no final, e o horror é esse final de esperança, né, e tal. No que, assim, o que eu estou falando, talvez quem não tenha lido o livro não vai entender bem, mas quem leu vai saber bem toda essa mensagem que é carregada desde o início, né? Quando o Ozorton está dando a palestra e ele é convidado para ir lá na viagem, e aí ele descobre que é ancestral do Rudamon original e tal, e vai vendo que tem essa questão como é que fala? É tipo uma coisa transcendental, né? O bem como algo transcendental que sempre surge para ofuscar o mal. Enfim, é uma parada bem legal, cara. Achei muito da hora. Fico feliz que você tenha gostado e isso me dá mais incentivo, porque você é um leitor de quadrinhos e você. O que você achou de ter lido o universo super-herói no livro, só assim, para caber dentro do que você falou? Aí depois você já fala do opressor pra gente. Sim, então, eu vou tentar cruzar o que eu vou falar agora com o início do opressor. O Rudamon, ele é aquele tipo de herói diferente, que quando a pessoa lê, ela vê que é um super-herói, mas ela vê que é uma parada também que é ficção, né, científica mesmo. Tem toda aquela parada com a, a arqueologia, mitos ancestrais, até a questões de eu não sei, acho que tem uma parte lá que eles estão produzindo algum remédio, né? Alguma coisa assim para tentar curar. O antídoto contra os Isso, escorpiões. o antídoto. Então, tem todos esses elementos, né, de ficção científica que dão um fundo, um background muito legal para o personagem. E quem lê o livro, cara, eu pelo menos gostei muito do livro, né? Quem lê vai ver que é uma história de super-herói, vai ver que é uma história que dá para você acompanhar o ritmo sem ficar fadigante, né? E sendo nesse gênero, eu acho que fica muito, muito suave a leitura, sabe? Você vê que é uma história que ela vai sempre em frente, né? E tem muitas semelhanças. Aquela cena do Ozorton experimentando os poderes pela primeira vez, acho que no restaurante, não é? Isso. Então, aquela cena foi muito legal. Então, você vai tendo esse avanço, né, na leitura de forma prazerosa, entendeu? Você não vai ficando fadigado. Eu achei muito legal. Agora, tem uma coisa que é uma sugestão até. Eu acho que poderia ter tido um pouco menos de páginas. Essa é uma opinião que eu acho que pode ser válida aí para os próximos inscritos, entendeu? Mas Entendi. eu achei muito bom. Você Achei chegou a muito... ler a saga completa? Você leu até... Não, eu cheguei. Eu parei, cara. Eu parei no 2. E eu não terminei nem o 2, porque na época eu estava estudando muito para concurso, né, militar. E aí eu ficava lendo. Aí chegou uma época que eu fiquei estudando muito. E eu produzindo muito, né? Eu estava produzindo muito em 2018. 2017, 2018, né? Aí eu acabei não terminando de ler, não terminando de concluir a saga, mas eu pretendo, e quem sabe aí fazer uma resenha, fazer mais arte, né, sobre essa saga, que é muito da hora. Legal, cara, vai ser um prazer. Aliás, a Ju Siqueira, que também fez uma resenha do meu livro, a gente acabou entrando nesse assunto aqui sem querer, tá, galera? Nós não combinamos o merchan da Liga ou da Mônica antes do programa, não. Mas a Ju Siqueira também falou para eu fazer fazer um pouquinho menos de páginas, né? E o Liga Ru da Mônica 2, que eu vou fazer esse crossover literário com outros universos, eu acho que eu encontrei o ponto ideal de número de páginas, de um jeito que fica com gostinho de quero mais, e não vai ficar aquele livrão que a pessoa. Porque muita gente assusta com o tamanho do livro, né? Então, o É. próximo livro não vai assustar ninguém, eu prometo para os leitores. E agora o opressor, vamos falar do opressor, que eu estou curioso para saber do opressor. Então, cara, como eu disse, o Damon tem todo esse background, né, de ficção científica que torna ele um personagem diferente e tal, e os elementos, né, que ele trabalha, e é isso que a gente busca fazer com o Opressor. O Opressor, ele é um personagem que também a gente está fugindo do gênero de super-herói, na verdade. Ele não vai ser um super-herói, isso é bem claro logo na primeira edição.
Mas a gente quer investir fundo, pesado nessa HQ no gênero de ficção científica. E ele vai ser um personagem que vai habitar no mundo, né, meio que pós-apocalíptico, onde a sociedade ela foi dominada por um estado maior, né, e esse estado dividiu o mundo, né, em meio que mega cidades. E essas cidades, né, essas cidades ficam nas regiões, né, do lugar ali onde o professor habita, e cada uma tem um sistema de ideia, né, predominante. Então, a ideia é a gente pegar algumas filosofias, algumas ideias que a gente vai explorar na HQ e colocar muito de elementos de ficção científica, né, junto com essas ideias e explorar esse mundo do opressor. Ele é um cara que é meio que um mercenário, né, um mercenário que vive nesse mundo, né, pós-apocalíptico, e ele é um cara que não tem muitos escrúpulos, né? Ele é um cara que se vê nesse mundo como alguém habitando no inferno, né? E ele tem uma mentalidade de que já que o mundo tá todo no inferno, então para mim eu vou fazer o que é melhor, né? Para eu sobreviver nesse inferno. E assim a gente procurou colocar muitas ideias, muitas filosofias que hoje em dia elas não são muito exploradas como ideias que podem corromper, que podem destruir o mundo, sabe? Eu não sei se você está entendendo, mas querendo ser bem direto mesmo, ideias que muitas vezes são criadas, né, por homens que querem criar um mundo utópico onde uma instituição, né, uma instituição organizada por pessoas possa controlar a vida de todos, possa controlar, dominar todos os monopólios. Então a ideia vai ser essa, e a ideia também é pegar muita referência, né, de filmes como Mad Max, por exemplo, personagens como o Conan, né, o Bárbaro, e pegar ali elementos de sci-fi, né, cyberpunk, steampunk também, pegar uma parada bem diferente assim para colocar na HQ. A gente está com três roteiros já prontos também, não, dois roteiros prontos do opressor. A primeira, ele vai estar meio que numa missão, né, numa cidade que é tipo um panóptico, é tipo uma cidade que ela mantém uma vigilância constante nos seus cidadãos, ele tem que ir lá para entregar uma encomenda especial para um cara. A segunda já é numa cidade que é a Cidade das Artes, onde a galera ama, né, a arte, mas usa da arte para promover promiscuidade, moralidade e tal, as paradas surreais. E nessa cidade ele também vai ter que realizar uma outra missão, né, que eu não vou revelar, senão vai estragar aí a leitura da galera quando a HQ for lançada. Mas é basicamente isso. A gente está criando um universo de ficção científica que explora algumas filosofias e no meio disso tudo um guerreiro, né? Um guerreiro do futuro que vai enfrentar e lidar com muitas dessas filosofias aplicadas no seu mundo, aplicadas na sua vivência. Como seria, entendeu? Um cara desses, como seria um cara bárbaro, né? Sem fé, vivendo num mundo que ele considera já condenado, no meio dessas filosofias, né? Que pregam amor, mas utilizam né, violência, utilizam imoralidade para poder propagar suas ideias. Essa que é mais ou menos a ideia do opressor, né? Sensacional! E galera, eu vou deixar os links de acesso aí para vocês conhecerem melhor o trabalho do Pedro aqui na descrição do vídeo. Visitem, vocês vão gostar. Aliás, o Pedro é um dos amigos que eu fiz nos quadrinhos antes mesmo de pensar em ser youtuber, porque a primeira aparição dos meus personagens em quadrinhos foi no Projeto Alpha Primeira Ordem. Eu não tinha model sheet do meu personagem,
porque era um personagem de livro, né? Eu tinha só algumas ilustrações feitas e tal. Aí eu precisava ter um model sheet. Aí o William Lopes me indicou o Pedro, eu fiz amizade com o Pedro, aí o Pedro conheceu o meu universo e tal, e a gente foi ficando amigo, a gente já é amigo aí de quase 4 anos já, né, Pedro? E o trabalho do Pedro sempre foi fantástico, sempre ouvi falar muito bem dele, e quando eu vi o trabalho dele, eu vi o porquê todo mundo falava tão bem dele. E inclusive tem várias matérias, eu já li umas reportagens aí, ele é chamado do garoto prodígio, por isso que eu brinquei com ele no começo do programa, falando que ele é o garoto prodígio dos quadrinhos nacionais, porque realmente ele é. Né? Ele começou muito cedo, ele começou muito novo, e o pessoal que fica de olho em talento já descobriu ele, e ele já conseguiu se encaixar aí no mercado. Pedro, antes da gente ir para a próxima pauta, eu queria te perguntar, como que está o teu trabalho de quadrinista hoje, para você conciliar com a carreira militar? Que o Pedro, para quem não sabe, está se formando para ser marinheiro, é isso, né, Pedro?